Eu imagino que o que te trouxe aqui foi uma história carregada de dor e sofrimento, relacionada à perda gestacional, como por exemplo, abortos de repetição, ou então um óbito fetal em uma idade gestacional tardia, ou mesmo aquela paciente com uma dificuldade imensa de gestação que aparentemente não tem explicação. Falamos aqui da trombofilia, é um distúrbio do sistema imune que é capaz de ocasionar todas essas complicações que eu te listei. Eu sou o Dr. Rogério Bocardo, médico ginecologista, e estou aqui para trazer conhecimento para você realizar o seu sonho de ser mãe. Para entender a trombofilia, é necessário que antes você entenda o processo fisiológico de uma gestação. Durante uma gestação, o embrião vai carregar metade da carga genética da mãe e metade da carga genética do pai. Ou seja, metade da carga genética do embrião é diferente da carga genética da mãe. E por isso, em condições normais, existe um ajuste do seu sistema imune, de modo que ele não reaja com essa parte que é diferente do seu corpo. E por isso a gravidez segue o seu curso normal. A trombofilia tem como base uma disfunção do seu sistema imune, que mantém uma reatividade alta e por isso reconhece o embrião como algo estranho ao corpo feminino. Ocorre então um processo imunológico que causa uma reação inflamatória contra o embrião que ocasiona em perdas gestacionais precoces, na grande maioria das vezes. Para que você tenha uma ideia, uma trombofilia não tratada tem uma taxa de complicação que beira os 80%. Veja só, é uma alta taxa de abortos ou óbito fetal, ou então uma restrição de crescimento que promove uma antecipação do parto, trazendo mais riscos ao feto. Por isso, é um caso que precisa ser discutido, precisa ser investigado. E quando é que você investiga uma trombofilia? A trombofilia ela deve ser investigada quando você tem um histórico familiar de perdas gestacionais ou histórico de trombose, aparentemente sem explicação, ou quando ocorre perdas gestacionais. A partir disso, deve ser feita a investigação, que na maioria das vezes é feita com exame de sangue, que já pode detectar facilmente a ocorrência da trombofilia, ou então exames mais elaborados, como pesquisas de inflamação no endométrio. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje focaremos aqui no tratamento da trombofilia. A partir do diagnóstico feito, vamos ao tratamento. E qual é o medicamento que é a base do tratamento para as pacientes que têm o diagnóstico de trombofilia? O nome do medicamento é enoxaparina, que se trata de uma heparina, um anticoagulante, com baixo peso molecular. Ela é dada desde o início da gestação, muitas vezes até mesmo antes, e o uso dela deve permanecer durante todo o pré-natal e até algumas semanas pós-parto. O grande efeito que a heparina tem em relação à questão da trombofilia não é a prevenção de trombose. Na verdade, é o bloqueio do processo inflamatório que ocorre contra o embrião. E isso faz uma diferença imensa no curso da doença. Para que você tenha uma ideia, como eu disse no início do vídeo, a trombofilia não tratada tem uma taxa de complicação que beira os 80%. Porém, quando tratada com a heparina desde o início da gestação, essa taxa de complicação cai para níveis muito próximos de uma gestação habitual. Veja a diferença, você sai ali de 80% e vai para 5 ou 10% de taxa de complicação. A heparina é usada de uma forma muito tranquila, a própria paciente faz a aplicação e uma coisa interessante, quando você tem o diagnóstico confirmado da trombofilia, você muitas vezes consegue essa medicação do sistema público, através daquele sistema de medicações de alto custo. Basta ter a justificativa que o medicamento é fornecido por esse órgão do governo, que é o medicamento de alto custo. Além da heparina, temos outras medicações que podem também ser usadas. É muito estudado atualmente o uso de corticoides em dose baixa na primeira metade da gestação, como por exemplo a prednisolona, que tem estudos mostrando benefício em relação a esse tipo de assunto. Mas aí é uma questão de conversar com o seu médico e ver se há indicação no seu caso. Além disso, outras alternativas terapêuticas também são utilizadas, mas vale reforçar aqui para você, a mensagem principal desse vídeo é que a heparina tem um papel central no tratamento dos casos de pacientes com trombofilia. Ela é o divisor de águas, é ela quem faz a diferença
em relação a uma gravidez que segue um curso normal ou em relação àquela gravidez que tem uma complicação, e por isso ela deve ser utilizada quando o seu médico indicar o uso. Não tenha medo, ela usada em dose ajustada e no tempo ideal faz toda a diferença na sua gestação. Por isso, se você tem esse histórico que eu comentei com você, de perda gestacional, ou de histórico de trombose na família, ou histórico de perdas gestacionais recorrentes em parentes próximas, fique atenta, pois a trombofilia pode sim ser um diagnóstico possível para você. Entenda que informação correta vale ouro e pode sim mudar a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de dar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Aqui você encontrará conteúdos que vão fazer diferença na sua vida e estarei disposto sempre a trazer muito conhecimento para você. Deixo aqui um grande abraço.